marombado, hein? Ô garoto, o que aconteceu? Eu sei lá, eu tava sentado bem ali. O meu pai tava puxando o ferro aqui e eu ergui os halteres dele. Você já parou pra perguntar o porquê que o Musculoso tem esse nome, sendo que ele é um cara baixinho e barrigudo? Bom, essa era a pergunta que eu fazia antes de ver esse episódio de apenas um show. Nesse episódio, o Musculoso revela que no passado era um atleta de fisiculturismo muito respeitado, que por ganhar tantos campeonatos ele ficou entediado, então decidiu parar de competir e virou esse baixinho barrigudo que conhecemos. Mas depois que um maromba disse que ele não merecia ser chamado mais de Musculoso e ter desafiado ele, o Musculoso decide voltar aos treinos e competir pela sua honra. Mas antes de tudo, seja muito bem-vindo ao canal Cartooniverso. E se você gosta do meu conteúdo, se inscreva aí para fortalecer o canal. E também já deixe seu like, porque isso me ajuda muito, beleza? E sem mais enrolação, bora para o vídeo. O episódio começa com Mordecai e o Rigby em uma academia. Aí então eu pensei, caramba, os caras vão ficar bolados, né? Mas não, mano, os caras estão jogando ping-pong em uma academia de musculação. Mas isso não é a pior coisa. A pior coisa é pensar que um gênio teve a grande ideia de pôr uma mesa de ping-pong ali. E claro que isso não ia dar certo. Eles acabam incomodando o maromba que estava ali treinando. Ping-pong, 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 ping-pong. Ai, qual é a tua, cara? E quando ele chega perto dos caras, ele diz que conhece o Musculoso e fala que no passado participou de alguns campeonatos junto com ele, quando o Musculoso era maromba. Mas agora o Musculoso tava um lixo e que nem merecia mais ser chamado de Musculoso, e fala pra todo mundo dar o fora dali. Mas os caras não querem sair da academia, então o maromba desafia o Musculoso para uma competição de maromba, e que se o Musculoso ganhar, eles podem jogar ping-pong na academia o quanto quiser, mas se perder, eles nunca mais poderiam aparecer ali. Você vai perder feio, vai perder pra mim e a gente vai poder vir aqui jogar ping-pong quando bem entender. Então, rapidamente, o Musculoso começa os treinos, mas ninguém ali tá botando fé nele não, até porque olha a carcaça, mano, que coisa feia. Mas o Musculoso surpreende e mostra uma foto de quando ele tomava o suco. Fake Nutty! Bom, brincadeira. Então ele mostra uma foto de quando ele tinha um físico boladão, porque ele tomava o suco. Fake Nutty! Brincadeira de novo. E quando ele mostra a foto, todo mundo fica de boca aberta. Aí ele conta uma história de quando ele era criança e ia pra academia junto com seu pai. Até que um dia seu pai quase se ferra, mas então ele o salva e descobre que era musculoso pra caramba. Olha, marombado, hein? E como ele tinha muito talento, começou a competir em vários campeonatos, mas de tanto ganhar ele começou a ficar entediado, então decidiu parar de competir. Bom, eu acho que ele deve ter cansado de tomar tanto suco, né? Mas ele disse que estava de volta e que estava disposto a ganhar do Dale, custe o que custar. Então eles vão para a academia, mas enquanto o Musculoso estava lá puxando ferro, Mordecai e o Rigby vão jogar uma partida de ping-pong escondido. Mas Dale chega e acaba com a partida deles, mas o Musculoso vendo isso, aparece e começa uma treta. Vai encarar? É, eu vou te encarar agora. Vamos parar com isso. Só que então o Musculoso percebe que tem pouco tempo para ganhar massa muscular, mas ele fala que tem uma maneira de ganhar de Dale, e que era tomando suco. Fake Nutty! Na verdade, o Musculoso fala que vai usar a técnica para ganhar essa competição. E para quem não sabe, o fisiculturismo não ganha quem é mais musculoso, e sim quem apresenta o físico mais estético e bonito. E para isso tem várias técnicas e poses para mostrar os músculos em cima do palco. E essa é a estratégia que o Musculoso quer usar para ganhar de Dale. E então ele começa a ver algumas poses e tenta fazer igual, mas quando ele olha pro espelho e vê que não tá nada legal, ele fica muito nervoso e começa a quebrar tudo. Só que daí ele vê uma fita que seu pai deixou pra ele, e nessa fita tá uma pose muito perigosa chamada o detonador, e que pode garantir a vitória ou uma morte muito dolorosa. Que é isso?
isso, Chaz? O detonador tem 2 significados. Primeiro, se feito corretamente, ele detona todos os adversários. Segundo, se ele der mole e vacilar, ele vai detonar os seus músculos, levando, lógico, à morte agonizante. É uma faca de 2 gumes mesmo. Ah, ele vai cruzar as mãos atrás da cabeça. Acho que consegue! Acho que ele... O quê? Só que mesmo assim ele decide que vai usar essa pose, e Mordecai e Rigby falam que não precisava se arriscar tanto apenas para jogar ping-pong, mas o Musculoso fala que não vai competir apenas pelo ping-pong, mas sim para defender o que é dele, e que vai arrebentar. Então chega o grande dia da competição, e o Musculoso dá um trato no seu visual. Mas quando ele sobe no palco, o pessoal acha estranho um baixinho barrigudo estar no meio dos atletas de alto nível. Mas o Musculoso surpreende e utiliza várias técnicas e poses avançadas, e isso agrada os juízes. E mesmo que os outros atletas sejam superiores, os juízes não estão gostando nada das poses deles. E enquanto isso, o Musculoso segue arrebentando nas técnicas e é escolhido com Dale para a grande final. E embora ele esteja muito fora de forma, a técnica dele é impecável. O Musculoso! Isso! E então os dois começam o confronto para decidir quem vai ser o grande campeão, mas o Musculoso começa a demonstrar muito cansaço, e então ele decide que vai usar a técnica do detonador para ganhar o confronto. Ah, o que é isso? Acho que o Musculoso vai fazer o detonador! Não, o detonador! E ele faz a técnica com perfeição e impressiona a plateia e o juiz, que decidem que o Musculoso é o grande campeão do campeonato de musculação, ganhando assim o respeito de Dale e o direito de jogar ping-pong na academia quando quiser. Toma, são pra vocês. Bolas de ping-pong! Beleza, vamos jogar! Talvez mais tarde, pessoal. Meus músculos estão doloridos. Na minha opinião, esse é um dos episódios mais normais de Apenas um Show, que apesar do Musculoso ganhar um campeonato de fisiculturismo com uma pose que poderia matar ele, não teve assim uma parada intergaláctica ou sobrenatural que estamos acostumados a ver nessa série. Mas é um bom episódio, focado mais no Musculoso, que é um personagem bem legal, e mostra que quando ele tá focado em um objetivo, ele é capaz de arriscar tudo, até a própria vida. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Mas não vai embora ainda não, tem mais esse vídeo aqui bem legal que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Te vejo lá e até mais.